vez, né? Em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para a meditação em Sua palavra, para louvarmos o Seu santo nome, para engrandecê-lo, né? Para adorá-lo, e isso é muito bom. Sempre nesse lugar, enquanto as igrejas não podem estar abertas, enquanto o povo não pode estar reunido, nós vamos aproveitando e utilizando aquilo que o Senhor nos concede, desde que o seu nome seja glorificado. E nós não podemos perder tempo, não é? Nós temos que nos dedicar ao máximo para que o nome do Senhor seja glorificado. A sua igreja precisa estar alimentada, alicerçada. Isso é possível quando nós meditamos na palavra do Senhor. Espero que todos estejam bem, não é? Diante dessa pandemia, que o Senhor os proteja, os dê saúde, os livre de males. Você que faz parte da ECPI, logo mais após esta live, né, de sexta-feira, estaremos nos reunindo ali com um pequeno grupo de irmãos e nós vamos, sendo mão estendida de Deus na vida de algumas pessoas que mais necessitam, nós vamos entregar um sopão, né? Algumas pessoas que são moradores de rua, tudo devidamente dentro dos padrões exigidos, né? Todo mundo de máscara, de luva. O que nós vamos entregar é um copo de sopa com tampa, então entrega e não tem ali contato físico, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado mais uma vez, né? Através da ação da igreja, que também cuida. A igreja exerce um papel muito importante na sociedade. Algumas pessoas não veem isso, né? Porque não conhecem, porque não faz parte do meio, mas a igreja exerce um papel muito importante, solidário, de apoio social, psicológico, na vida de muitas pessoas. É um refúgio, na realidade, né? Há quem compare também a igreja enquanto templo, né? Enquanto ali as pessoas reunidas como hospital também, para cuidar das enfermidades espirituais, e nós sabemos que existem, né? E são tão comuns no meio das pessoas. Então que o Senhor possa mais uma vez estar conosco. Nós vamos já orar, invocando a sua presença. Vamos fazer uma live um tanto quanto mais curta hoje, porque, como eu falei, nós estaremos saindo aí e amenizando aí a fome, pelo menos de algumas pessoas, em nome de Jesus, sem perder a oportunidade de fazer menção, quando ali estivermos, do nome de Jesus. Esse nome que tem feito toda a diferença em nossas vidas, faz e fará na vida de tantos até a sua vinda. Então é importante que nós estejamos aí desejosos em ser úteis nesta grande cena. Para você que não me conhece, meu nome é Sandro Máximo e nós somos da IECPI, Igreja Evangélica Congregacional, e o PI não é de Piauí não, é do Parque Industrial, que é uma cidade aqui, que é um bairro da cidade de Parnamirim, que faz parte da Grande Natal, é coladinha com o Natal. Todas as igrejas congregacionais, pelo menos as vinculadas à Aliança ou à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, tem esse hábito de começar com IEC, né, para identificar a igreja, devido ao seu regime democrático, que muito tem nos alegrado, né, participativo, onde a igreja participa das decisões, né, de forma democrática em assembleias, e assim nós vamos partilhando as coisas pertinentes à obra com a família, que é a igreja. Então todos nós tomamos, né, decisões para o bem-estar espiritual e físico da congregação, da igreja local. Mando aqui os nossos parabéns, né, ao reverendo Ismael Ornilo, que é o atual presidente da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil,
e ao nosso pastor Marcos Barbosa, lá da IEC do Ligeiro, de quem nós somos campo missionário aqui em Parnamirim. Estivemos com ele hoje, né, com algumas pessoas, com o pastor Samuel Dionísio, com o pastor Valker, melhor dizendo, né, Valker, que é o vice-presidente da denominação, em uma reunião que, acredito eu, tenha sido bastante proveitosa e dirigida pela vontade de Deus. Então você que está chegando aí, como nós costumamos brincar, vá tomar assento, vá tomando assento, e nós vamos, com toda a reverência, cultuar a Deus nesse dia que Ele mesmo fez, né? Para a sua honra e sua glória. Vamos orar, né? E logo após estaremos louvando o hino do nosso Salmos e Hinos, o hino número 404. Eu tenho certeza que você vai gostar, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos, invocamos desde já a Tua presença, que o Senhor queira e possa, Pai amado, que o Senhor deseje estar conosco mais uma vez, nos alegrando, falando aos nossos corações através da Tua palavra, nos ensinando, nos exortando, nos orientando, para que nós possamos estar cada vez mais enquadrados, Senhor, nos Teus projetos, na Tua vontade. Nós te pedimos isso, Senhor, porque sabemos que é do Teu interesse. Aproveitamos para pedir por nossas falhas, Pai amado, que Tu nos perdoe, por nossas debilidades, Senhor, por tudo aquilo que nós queremos e não conseguimos, pela situação, Senhor, vivida por cada família, que Tu venha nos socorrer, Pai amado, porque nós não temos a quem recorrer. O braço humano, Pai amado, é pequeno, não alcança, Senhor, aquilo que deseja o nosso coração. E o nosso coração deseja paz, saúde, harmonia, prosperidade em Ti. E que Tu venha, Senhor, como Senhor da igreja, como dono deste povo que se espalha por toda a terra. Que Tu venha, Senhor, trazendo todas essas coisas para a realidade de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Toma os pastores espalhados por esta terra. Que Tu venha dando discernimento, sabedoria, paz, calma, Senhor, saúde espiritual e física, para que possamos estar à frente dos rebanhos que são Teus. Toma, Pai amado, os governantes que estão aí, Senhor, à frente de seus gabinetes, com os seus ministros, com os seus secretários, com todo aquele, Senhor, que faz o papel de organizar e administrar a cidade como um todo, os países, as regiões. Nós te pedimos, Senhor, ser com eles, e que todo sentimento, Pai amado, que não seja coletivo, que não seja político, Pai, e seja tão somente individualista, egoísta, caia por terra em nome de Jesus, e que os políticos possam enxergar o povo, Senhor, simplesmente como aqueles que colocaram-nos no poder, e assim possam trabalhar em benefício deste povo. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Algumas pessoas ainda estão chegando, mas, como nós dizemos, vamos pegar o bonde andando. Vamos louvar agora Salmos e Hinos, número 404, Plena Confiança, na voz do pastor Gilson Soares. Descanso em Jesus encontrei, Cristo por mim, oh que tesouros infindos achei, Cristo por mim, podem o mundo escolher para si, busque prazeres, só buscam a Ti, escolherei, ó Jesus, sempre a Ti. Cristo por mim, quer na aflição, na fraqueza ou na dor, Cristo por mim, quer na saúde, na força
amargo da perseguição, Cristo por mim, Cristo por mim, nas duras provas e na tentação, Cristo por mim, Cristo por mim, Ele o pecado por mim já venceu, quando na cruz do Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu, Cristo por mim, Cristo por mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo por mim, Cristo por mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo por mim, Cristo por mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu centro há teu amor. Com gratidão cantarei Salvador, Cristo por mim, Cristo por mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo por mim, Cristo por mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo por mim, Cristo por mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu centro dá teu amor. Com gratidão cantarei Salvador, Cristo por mim, Cristo por mim. Aleluia! Louvor lindo da parte de Deus para nós. Salmos e hinos de número 404, na voz do pastor Gilson Soares. Nós vamos meditar hoje, não é? Um pouco na palavra de Deus mais uma vez. É assim que nós temos feito, não é? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, que cada vez mais piora. Só Deus, né, para nos conduzir para lugares firmes, de paz, porque o homem por si só é incapaz, está se demonstrando incapaz nesse momento de derrotar algo tão insignificante, tão pequenininho, né? Microscópico, um vírus. Então que nós possamos meditar nisso. O homem que se gaba de tantas coisas, não é? O que nos falta, irmãos, é humildade para compreender, para entender a vontade de Deus para nós. Somos peregrinos nesta terra. E Deus, por misericórdia e graça, nos escolhe e nos inclui em seus propósitos. E dentro desses propósitos há uma grande satisfação por parte do homem quando este resolve adorar a Deus. E como perceber, irmãos, e como perceber nesta adoração o que é de Deus e o que não é? Então vamos falar sobre isso um pouquinho, em nome de Jesus. Você que nos assiste pelo Instagram, eu acho que está um pouquinho torto a tela, porque por falta de... Só empurrar para baixo, para o lado, seu lado esquerdo. E você que nos assiste pelo Instagram, seja bem-vindo. Você que nos assiste pelo Facebook, Deus o abençoe também, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 16 ao 18, somente. Vamos ver o que Deus tem para nós, né? Reservado para nós essa noite. Você que faz parte da IACPI. A epígrafe do texto diz: a cura de uma jovem adivinhadora. Amém? Atos capítulo 16. Quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas, né?
médico amado. Inicialmente o livro de Atos era junto com o Evangelho, né, escrito por Lucas, e depois foi desmembrado. E o livro de Atos é conhecido como o livro da igreja. Ele mostra o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento da igreja cristã, mediante as perseguições, mediante o amor, mediante a maneira como os primeiros cristãos viviam. E é um livro que muito nos alegra, né? Porque mostra o empenho daqueles homens e mulheres, aquele povo que inicialmente, chamados por Deus, desenvolveram este embrião que era a igreja e que veio se desenvolvendo, crescendo até os dias de hoje. Em um determinado momento da história, esse cristianismo, né, ali escudado sobre a igreja católica apostólica romana, se desvia totalmente das doutrinas, né, principais e primárias, e se enche de acréscimos que em nada acrescentam, muito pelo contrário, né, tira de Cristo a sua soberania e a sua suficiência, acrescentando aí tantas outras coisas, né? Uma liturgia mecânica, não é? Fora dos padrões iniciais da igreja primitiva. Mas isso é um outro assunto. Então diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por mais uma porção da tua palavra lida. E agora, Pai, totalmente dependente, Senhor, da tua intervenção através da iluminação do teu Santo Espírito, preciso, Senhor, do teu toque, preciso, Senhor, dessa motivação espiritual, sobrenatural, para que esta palavra, Pai amado, tenha a devida interpretação e possa ser aplicada aos nossos corações de maneira saudável, para enriquecimento nosso, para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, quando nós resolvemos conhecer mais de Deus, nós começamos a conviver com determinadas coisas, com determinados acontecimentos, né? Nós, no início da nossa fé, por exemplo, nós visitamos tantas casas, tantos lugares, fomos a tantos montes, vamos dizer, subimos em tantos montes, participamos de tantas vigílias, bebendo desta fonte, bebendo desta água, sendo enriquecido, né? Desenvolvendo aí uma intimidade com o Senhor. Mas o tempo vai passando, irmãos, e o tempo traz consigo, pelo menos é para trazer, maturidade espiritual. E nós vamos, ao longo do tempo, fazendo separação do que é pertinente a Deus e o que não é, do que é necessário e o que não é, do que é fantasioso e não é, do que é real, não é? Do que é fictício, do que é superficial, do que é supersticioso, vamos dizer assim. E vamos, através da leitura da palavra, e é ela, né, que nos enriquece desse conhecimento. É o próprio Deus que nos fala qual é a sua vontade e o meio que Ele faz, que Ele se utiliza, que Ele faz uso para entrar em contato com o seu povo e manter assim um relacionamento e desenvolver uma intimidade. Então nós temos que ter no primeiro momento aí muito cuidado com tudo aquilo que nós vemos e ouvimos. Eu sei que existem muitas pessoas, homens e mulheres, jovens, com até boa vontade no coração, desejo de ajudar, que se enveredam tanto pelo mundo espiritual, que se esquecem da racionalidade da palavra.
da veracidade da palavra e começam aí a agir de maneira, como eu falei, essa palavra é muito pertinente, de maneira supersticiosa, e tudo agora passou a ser, ou passou a ser demônio, ou passou a ser Deus agindo, e desprezando totalmente as adversidades humanas, né? O conceito humano, a racionalidade humana, e nós temos que fazer essa divisão de maneira correta, para que nós não sejamos encontrados em trabalhos de tolos, né? Fazendo coisas que não edificam, pelo contrário, só atrapalham. Ao longo desse pequeno comentário, eu vou tentar ser mais específico nisso que eu estou falando, se possível até com exemplos, né? Visto que o que nós temos hoje observado no mundo é um circo, não é, irmãos? Infelizmente, algumas pessoas se levantam sob a bandeira, sob a égide do Evangelho, né, sob o escudo do Evangelho, esse pseudo-evangelho, que de evangelho não tem nada, que de Jesus não se prega nada, pode ser falado, né, o seu nome, mas as ações dessas pessoas denotam aí um comportamento totalmente anticristão, e as figuras surgem, né? As liturgias de ficção vão se aglomerando nos grandes templos, e nós vemos uma grande quantidade de pessoas sendo manipuladas, em nada enriquecidas, em nada edificadas por estes líderes, né? Vamos citar alguns exemplos, sem citar nomes, mas os irmãos vão saber disso porque é público, não é? É notório, está nas mídias sociais para quem quiser ver, e eu acredito que isso seja uma apologia, uma defesa da fé verdadeira, e tem que ser mencionado, tem que ser falado, para que outras pessoas, ou as pessoas que estão nesses lugares, tenham ciência do que está acontecendo e procurem realmente igrejas sérias, que existem tantas aí pelo mundo afora. Você se sentar no púlpito, né? A mulher lá, a missionária, a mulher entre aspas de Deus, e aquela fila se forma, e você é abençoado ao beijar os pés desta senhora e deixar ali a sua contribuição em dinheiro. Eu fico procurando palavras para expressar coisa tão horrenda, né? Eu me imagino, isso ainda é pior, irmão, do que a adoração ao Deus rato, por exemplo. Por exemplo, isso ainda é pior do que a adoração à vaca, né? Isso é pior do que tantas coisas, irmãos, que nós vemos, por exemplo, na Índia, né? Um país muito populoso, muito povoado também, e que adora
tantos animais, tantas coisas inanimadas inclusive, mas quando se usa o Evangelho de Cristo Jesus para fazer tais coisas, o circo se arma, não é? E aqueles homens transformam os membros, né? Aquelas pessoas que estão ali buscando algo melhor para suas vidas, buscando uma intimidade com Deus, são transformados em palhaços, né? E isso é muito doloroso de se ver e de se ouvir. Mas as multidões caminham para esses lugares, buscando esse pseudo relacionamento com o Senhor, onde Deus se mostra aquele comerciante, não é? Que lhe dá a bênção se receber de você alguma coisa. Isso não é evangelho, não é? Isso é qualquer uma outra coisa, menos o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho é doação, é amor, é vida, é paz, é harmonia, é busca, é altruísmo. Não se assemelha ao dar, não é? Não se assemelha ao que nós temos visto nos dias de hoje. E essa espiritualidade, irmãos, acaba se espalhando em várias ramificações, em várias direções. Existem aquelas pessoas, em especial algumas mulheres, não é? Que de tanto buscar a presença do Senhor, adquirem aí uma certa sensibilidade, e quando estas se esquecem da palavra de Deus e o que ela nos ensina, começam a viver tão somente pelo que sentem, né? Pelas emoções que se sentem ali no momento de oração, no momento de louvor, em detrimento da palavra de Deus, e começam a agir de maneira superficial, medrosa até, né? Existem coisas que se pode, não se pode fazer, né? Como por exemplo, que para você orar por alguém, você tem que pedir permissão a Deus, ou Deus tem que lhe permitir para orar. Isso é fantasia, irmãos. Isso é fantasia. E uma pessoa que tem um mínimo de leitura bíblica vai saber que nós podemos orar por quem quer que seja, e essa permissão já nos é dada eternamente por Deus. Orai sem cessar foi a recomendação de Jesus. Então eu não preciso, Senhor, me permita ir orar por aquela. Não, essa ordem já está dada. Nós temos que caminhar nesse sentido, nos fortalecendo no Senhor, tendo a certeza absoluta que somos seus representantes, seus ministros na terra, seus servos, seus súditos. Ele é o rei. E temos que exercer esse ministério. E a capacitação que nós temos que ter é justamente a bíblica. A capacitação que nós temos que ter é a espiritual também. Buscando a Deus em oração, mas sempre usando a palavra de Deus como sendo aquele que vai regulamentar, que vai discernir, a palavra, os acontecimentos. Se aquele acontecimento for de encontro à palavra de Deus, aquilo é humano, aquilo é da carne, né? Aquilo não prospera, aquilo é uma emoção, é algo criado, porque vai de encontro à palavra de Deus. Ela que vai regulamentar o que nós vamos dizer como certo ou errado. É partindo da palavra de Deus, não de nós. Porque quando isso acontece, nós nos deparamos com a exegese, por exemplo, de um texto. Nós colocamos a nossa vontade no que foi lido, colocamos a nossa vontade no acontecimento, por maior boa vontade que tenhamos. Então é a palavra de Deus que vai nos dizer como devemos proceder. Nós devemos orar sempre, nós devemos pedir a Deus misericórdia, porque Ele faz se Ele quiser. Ele cura se Ele quiser, Ele abençoa se Ele quiser, porque Ele é Deus. E nada do que eu faça pode convencer do contrário, se isso Ele deseja, se assim Ele desejar. Então tenhamos cuidado, não é? Com aquilo que nós estamos vivenciando, presenciando, não é? Ouvindo, lendo. Porque o parâmetro que vai regulamentar tudo isso, mais uma vez repito, é a palavra de Deus. E nos deparamos com um caso muito pertinente sobre isso que eu estou falando. O apóstolo Paulo, junto com outros apóstolos, né, foi para um lugar de oração. Isso, ele estava em Filipos, uma cidade da Macedônia, em pleno ato ministerial, exercendo aquilo para que ele foi chamado. E uma jovem, como outra qualquer, sai ao seu encontro e ela começa a falar, a gritar:
Porque essa jovem, apesar de ser jovem como qualquer uma outra jovem, era possuída por um espírito imundo, não é? Por um demônio, que a Bíblia chama de espírito aqui, no caso, adivinhador. E no ato de adivinhar as coisas das pessoas, não é? Afinal de contas, o demônio tem muita experiência, não é? Experiência de vida, e já viu os homens errar e acertar muitas vezes, e usa isso a seu favor, e vai iludindo ali aquelas pessoas, e nesse ato de ilusão, trazia lucro. Nesse caso aqui, era uma escrava, trazia lucro para os seus senhores. E ela, seguindo a Paulo e aos discípulos, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Verdade, era isso que Paulo fazia junto com os irmãos. Era uma plena verdade, mas essa verdade, a origem dela era maligna, era fruto de uma iluminação demoníaca. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos, né? Jesus nos ensina isso. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticastes a iniquidade. Pessoas que estavam envolvidas na obra, que expulsavam demônios em nome de Jesus, mas que na realidade as intenções eram outras, eram impulsionados por outros motivos, como as igrejas evangélicas estão cheias por aí, de pessoas que estão ali por qualquer um outro motivo, menos o motivo correto. Então nós temos que ter discernimento de Deus para compreender o que é isso, para sermos orientados de maneira correta, por pessoas que saibam o que estão fazendo. Há uma busca muito forte, muito grande, e além do necessário, vamos dizer assim, pelo movimento, né? pelo Pentecostes, como se isso fosse o objetivo principal. O objetivo principal, quando a igreja se reúne, é a adoração, é prestar um serviço ao Senhor, é homenageá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz e o que Ele pode fazer em nossas vidas. E isso redunda em alegria, alegria que se expressa no falar em línguas estranhas, alegria que se expressa no chorar, alegria que se expressa no mover de Deus, e não o contrário. Então temos que ter cuidado com isso. Então esta jovem estava seguindo a Paulo e os apóstolos e anunciavam a verdade. Era de fato aquilo que o apóstolo estava fazendo. Mas, como eu falei, a origem não era divina, a origem era sobrenatural. E só existem duas origens, não é? Para o sobrenatural, ou de Deus ou do diabo. E os apóstolos, ou melhor, Paulo, de tanto ouvir aquilo, né, todos os dias, muitos dias, diz a palavra do Senhor, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo se indignou, ele deu um basta, e falando não, aí foi o discernimento, né, espiritual do apóstolo, se dirigindo não à pessoa, mas ao espírito que estava nela, né, o repreende. Em nome de Jesus, ele repreendeu aquele espírito, para que saísse dela, para que se retirasse dela. Então nós temos que ter esse discernimento, se aquilo que está acontecendo, mesmo travestido de algo bondoso. Quantas coisas não há por aí, irmãos, que tem um ar de serenidade, um ar de santificação, de santidade, mas esconde tantas coisas escusas. Eu não sou juiz de nada nem de ninguém, mas a palavra de Deus nos dá autoridade para compreendermos e entendermos o que está acontecendo, porque pelo fruto se conhece a árvore. E se essa árvore não der bom fruto, ela será cortada, mesmo estando travestida, fantasiada de algo santo, de algo bom. Nada pode nos impedir de fazer a vontade de Deus, irmãos. Nada pode nos impedir de estarmos inseridos em sua obra. O que é que nos impede? Nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos queixamos dos nossos próprios pecados. E o pecado é o único obstáculo que se transpõe, que se coloca, melhor dizendo, não é? Se interpõe entre nós e Deus. Mas se nós estivermos
com plena consciência de que podemos pecar a qualquer momento, e por isso nós rogamos a intervenção divina, nós vigiamos, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos aí uma vida de piedosa. Deus nos usa na sua obra, não é? E nos usa por misericórdia, por graça, por compaixão que Ele tem pelo ser humano. Então, nós devemos ser advertidos e aconselhados, exortados uns pelos outros, devemos fazer isso mutuamente, mas usando a palavra de Deus como base para isso, como fonte orientadora. E os conselhos que saem daquele que se submete, não é? Se coloca na posição de orientador, nós temos que ver na boca dele a Bíblia, nós temos que ouvir da boca dele a vontade de Deus, que é expressa na sua santa palavra. Aí está certo, aí nós podemos confiar, aí é algo que aquece o nosso coração. Nós não podemos sair por aí, irmãos, achando que tem demônio em tudo. Apesar desse mundo que jaz no maligno sofrer a sua influência, sim, sofre também o poder e a intervenção divina. E o diabo nada pode contra Deus, e ele não faz nada absolutamente que Deus não permita que ele faça. Já dizia o reformador Lutero que o diabo é o diabo de Deus. Essa figura dualística, ou esse dualismo de Deus na eternidade, né? De eternidade a eternidade, lutando contra o diabo ali, um com escudo, com espada e outro com garfo, é uma figura, entre aspas, mitológica, criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, para pôr medo no coração das pessoas, para que elas pudessem ofertar, né? Para que elas pudessem estar ali doando os seus bens, fazendo com que as pessoas alimentassem aquele regime e fizessem desta igreja o que ela é hoje, com suas indulgências, né? Tetzel foi um grande divulgador disto. Ele chegava nas cidades pequenas na Idade Média, né? E chegava próximo ao cemitério das cidades, e ali via o nome das pessoas, ia para a praça, e ele pegava ali uma encenação, mandava fazer uma fogueira, botava um braço de cera, colocava na fogueira e dizia que assim são os seus parentes que estão ali enterrados, sepultados, sofrendo do inferno, mas a cada tintar de moeda jogada aqui, doada à igreja, você recebe o perdão e retira do inferno o seu ente querido. Encenação, mesmo usando o nome de Deus para isso. Era uma preocupação com o espiritual das pessoas, superficial, inverídica, onde na realidade o interesse era plenamente financeiro. Do mesmo jeito dos dias de hoje, né? O grupo de pessoas que se levantam vendo no Evangelho uma grande capacidade, uma grande porta que pode ser aberta e se abre, não é? Recolhemos aí os doutos, os indoutos, melhor dizendo, né? Os incautos, os tolos, e são ali iludidos, e este dão o que tem e o que não tem para essas igrejas, para essas pessoas. Esse é um aspecto. O outro aspecto, irmãos, são as pessoas que têm boa vontade, frequentam igrejas, mas que dão mais vazão ao espiritual do que ao conhecimento. E não se pode, irmãos, porque vai ter dano. Se você busca só o espiritual, vai ter dano. Se você busca só o conhecimento, vai ter dano. O crescimento é moderado, é em graça e em conhecimento, ou conhecimento e graça, ambos crescendo juntos. Tendo o seu devocional de oração, de jejum, de quebrantamento, a demonstração dos dons carismáticos, mas com moderação. Moderação. Porque o espírito é sujeito ao profeta. Todas as vezes que alguém em êxtase, vamos dizer assim, tem um comportamento que nós comumente dizemos no mundo pentecostal, está sendo usado por Deus, está cheio de unção e tal, que quando termina aquilo tudo não se lembra o que aconteceu, foi simplesmente o diabo que se irandou naquele lugar.
Porque quem toma conta da nossa mente e que nos priva do raciocínio nesse momento é o diabo, que se toma posse daquela pessoa, não é? E nesse caso aqui, voltando para a palavra, o apóstolo Paulo identifica esses acontecimentos e expulsa e ordena, não no seu nome, não na sua autoridade, mas no nome de Jesus. Quer crescer em graça e em conhecimento? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, não aqueles pontos que lhe interessam, leia a Bíblia toda, livro por livro, capítulo por capítulo, e tente tirar dela conhecimento. Nós temos aí uma internet, sites maravilhosos, vamos dizer assim, né? muito bons para que possam discernir, como por exemplo a escola Charles Spurgeon, né? Que é uma fonte de conhecimento, a editora Fiel, né? Tantos e tantos sites que trazem aí conhecimento da palavra de Deus. Aí todas as vezes que você se deparar com alguém, por exemplo, lhe aconselhando, você vai usar esse conhecimento adquirido, vindo diretamente da fonte da Bíblia, para ver se bate. Porque não existe isso de pedir, por exemplo, autorização a Deus para poder orar por alguém. Fui orar por fulano e tal, estou sentindo uma coisa tão ruim. Então quer dizer que você vai fazer a obra de Deus e isso vai acontecer com você? Não. Deus nos deu, Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Agora, se existem brechas na nossa vida espiritual, se existem brechas na nossa vida secular, aí são outros 500. Se você não quiser ser envergonhado pelo diabo, tampe as brechas. Peça perdão a Deus e vá buscá-lo em espírito e em verdade, vá adorá-lo em espírito e em verdade, e Deus vai fazer de você um instrumento da sua vontade. Você vai ser um aconselhador, uma aconselhadora, palavras verdadeiras, fortes e eficazes vão sair de você. Esse conhecimento do mundo, irmãos, é loucura, não é? Deus tornou louco ou louca o conhecimento do mundo, porque ele vai justamente de encontro ao conhecimento da palavra de Deus, que também é loucura para o mundo. Certamente a loucura, certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então este poder de Deus se revela na palavra. Nós não podemos dar maior vazão à revelação do que a palavra, porque muito é dito, até com o desejo de confortar, de trazer uma vontade humana de ajudar, mas muitas vezes é só vontade humana, e às vezes aquela profecia que foi tão boa naquele momento para nós, não passou de um desejo humano, de que seu coração, sua situação, sua adversidade passasse por parte de alguém que lhe gosta, que gosta de você, que lhe conhece, ou não. Então tenhamos cuidado com isso. Existem muitas coisas travestidas de Deus que não são de Deus. Muitos lugares que tem o nome igreja na frente, usam um nome conhecido, fazem coisas bonitas, mas na realidade é uma fonte de enriquecimento ilícito. E as igrejas sérias, os homens que choram pelas madrugadas, pelo rebanho que Deus colocou nas suas mãos, pagam o preço. Pagam o preço. Então, como eu falei que ia ser curto hoje a nossa reflexão, fica aqui o meu conselho, a minha advertência, a minha exortação. Leia a palavra de Deus. Busque-o nesta grande revelação que é a sua palavra. É a sua vontade expressa para nós. Use-a como um instrumento de luz para trazer revelação àquilo que está oculto, àquilo que está obscuro diante de nós. E eu tenho certeza que você vai encontrar aí a resposta de Deus que você tanto deseja. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, muita saúde. Nos encontramos domingo, se Deus quiser, nesses moldes, meditando mais uma vez na palavra do Senhor. Vejam, para finalizar, eu amo quando Deus se faz presente no meu coração e alegra o meu espírito.
Mas isso nunca pode ser maior do que a sua vontade revelada, porque senão vamos andar por caminhos fantasiosos, vamos andar no mundo de Bob, vamos andar por onde andou Alice no País das Maravilhas, e vamos sair da nossa realidade, e vamos ser meninos diante das situações. Então, essa palavra é para o seu coração, para o seu crescimento, para o seu entendimento, para que Deus venha fazer de nós crentes racionais, que usam também a racionalidade para encontrar a voz de Deus. Amém? Que Deus os abençoe e nos guarde em nome de Jesus.